Os presos fogem do presídio, imagens na televisão. Faz uma briga de torcidas, acaba tudo em confusão. A multidão enfurecida queimou os carros da polícia. Os presos fogem do controle, mas que loucura esta nação. Não é tentado suicídio, querer andar na contramão. Quem quer manter a ordem, quem quer confiar nas ordens, quem quer manter a ordem, quem quer confiar nas ordens. Olá, bom dia. Hoje é dia 7 de janeiro de 2021. É o nosso primeiro programa de 2021. Só que ontem, dia 6 de janeiro, além de ser em muitas cidades feriado, que é dia de Reis, ao menos aqui na minha cidade foi feriado, o dia 6 de janeiro vai ficar conhecido na história do mundo, como a tentativa de golpe, a invasão no Capitólio nos Estados Unidos. Para quem não sabe, o Capitólio é o nome da famosa sede do Congresso americano, onde ontem, como etapa final da eleição americana, foi sacramentado o nome de Joe Biden como 46º presidente dos Estados Unidos. Pois bem, o presidente Donald Trump, que está saindo, muita gente já sabe disso, insatisfeito e não reconhecendo o resultado, alegando o tempo todo fraude, sem prova alguma, fez um discurso ontem para os seus aliados, discurso esse em Washington, perto da Casa Branca, e, ao mesmo tempo, manifestantes acabaram por ocupar o Capitólio num ato que resultou em depredação de espaço público, resultou aí no fechamento do Capitólio e convocação da Guarda Nacional, numa barrabúrdia que em 250 anos não se via numa certificação da vitória do presidente americano, e o resultado, 54 pessoas presas, 4 pessoas mortas, entre elas uma mulher, uma ex-militar, que foi morta dentro do Capitólio, e tudo indica pela polícia do Congresso, morta pela polícia do Congresso. Então, tudo isso, meus amigos, demonstra o caos, o verdadeiro caos que foi instaurado ontem nos Estados Unidos, que chocou o mundo inteiro. Chocou o mundo inteiro, porém não chocou tanto o Barack Obama, porque o ex-presidente americano, que afirmou que, vindo de Trump, essa postura era até previsível. Pois é, o Trump ele aposta no caos, sempre apostou. Sempre apostou na divisão do país, sempre apostou na destruição da democracia americana, sempre apostou em ser um verdadeiro ditador, assim como é, de certa forma, o Vladimir Putin lá na Rússia. Então, o Trump ele tentou, de certa forma, transformar os Estados Unidos numa Venezuela, uma Venezuela conservadora, uma Venezuela de direita. Assim como aqui no Brasil, o seu imitador, o Trump estrópico, Jair Bolsonaro, tenta da mesma forma transformar o Brasil. Pois bem, agora é preciso que a gente esfrie um pouco a cabeça e procure analisar de forma mais fria o que esteve em jogo no dia 6 de janeiro de 2021. Foi tão somente essa manifestação mal sucedida, essa palhaçada, essa vergonhosa mancha na história americana, e não apenas na história americana, mas na história do mundo? Não foi apenas isso. Antes de mais nada, observem aí os vídeos que a gente vai passar agora e vejam como é que se deu a cena dessa manifestação. O caos se instaurou no processo de certificação da vitória eleitoral do democrata Joe Biden nesta quarta-feira. O Congresso dos Estados Unidos suspendeu em caráter emergencial a sessão depois que partidários do presidente em fim de mandato, Donald Trump, invadiram o Capitólio. Os manifestantes enfrentaram a polícia, que teve de usar gás lacrimogêneo para conter a multidão.
O congressista Jim McGovern declarou o recesso sem objeções, batendo o martelo enquanto se ouviam gritos e distúrbios das galerias públicas. Funcionários do Capitólio declararam o fechamento das instalações e legisladores disseram no Twitter que estavam refugiados em seus escritórios. Muitos manifestantes, alguns deles com bandeiras de Trump, foram vistos caminhando dentro do prédio. A prefeitura de Washington declarou o toque de recolher a partir das 18 horas locais, devido ao caos criado pelo protesto eleitoral. Trump não aceita a derrota para Joe Biden e mais cedo discursou em um comício contrário à sessão destinada a certificar a vitória eleitoral do democrata. Ele ainda vinha pressionando seu vice Mike Pence a não validar os resultados eleitorais, que se negou a aceitar o pedido. Para Trump, as eleições de 3 de novembro foram fraudulentas, o que não foi endossado por nenhuma corte americana. As cenas registradas nesta quarta-feira no Capitólio em Washington foram condenadas por redes sociais e autoridades de todo o mundo. O Twitter bloqueou por 12 horas o perfil do presidente americano Donald Trump por incitação à violência, além de ter ordenado que 3 tweets fossem apagados porque violavam as normas da rede, ameaçando suspender a conta caso as postagens não fossem removidas. O Facebook informou que bloqueou o republicano da plataforma por 24 horas, além de excluir um vídeo por promover a violência entre seus apoiadores. Os últimos 3 presidentes americanos também se manifestaram após o caos instaurado na capital dos Estados Unidos. O mais recente deles, Barack Obama, disse que não é uma surpresa total e acrescentou que os distúrbios violentos foram incitados pelo atual presidente. Republicano como Trump, George W. Bush criticou alguns colegas do partido por alimentar a insurreição no Capitólio, comparando a situação à de uma república de bananas. O democrata antecessor no cargo, Bill Clinton, chamou o episódio de ataque sem precedentes ao Congresso e à nação e culpou o presidente em fim de mandato por fomentar a violência. Até o chefe da diplomacia, Mike Pompeo, um aliado fiel do presidente Trump, condenou a invasão. Para ele, a violência que coloca em risco a segurança de outras pessoas era intolerável, tanto em casa quanto no exterior. O episódio também repercutiu na Europa, onde o primeiro-ministro britânico Boris Johnson chamou de cenas vergonhosas o que ocorreu em Washington e pediu uma transição pacífica de poder com o democrata Joe Biden. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, seguiu a mesma linha e afirmou que uma transição pacífica era fundamental. No Twitter, o ministro das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, também condenou o que chamou de um ataque grave contra a democracia. Pois bem, viram aí? Agora, do que se trata o dia 6 de janeiro? Se a queda das Torres Gêmeas no 11 de setembro de 2001 foi um marco zero para a história americana, para inaugurar esse século, inaugurar o século XXI, na minha opinião, na minha singela opinião, o 6 de janeiro de ontem, de 2021, também marca uma nova etapa na história dos Estados Unidos, nação mais poderosa do planeta, e também na história do mundo. Nesse sentido, eu faço aqui uma propagandinha, né, de um livro que eu comprei recentemente, estou lendo, um livro de história, muito bacana. O livro da Gilles Lepore, Estas Verdades. Um livro bem diferente, porque se trata aí de um livro não apenas de fatos históricos, mas um livro da história do pensamento político norte-americano. E nesse sentido, meu amigo e minha amiga, meu camarada e minha camarada, eu confesso a vocês, eu estou realmente ficando fascinado, não só pela história americana, que eu já conheci um pouco, mas pela forma como se desenvolve o seu pensamento político esse que, claro, contagiou, não é? Animou grandes pensadoras, filósofas, como a que eu cito muito aqui no programa, que é a Hannah Arendt, né? Filósofa de origem germânica, de origem alemã, que terminou a sua vida nos Estados Unidos, que lecionou nos Estados Unidos e que, nos seus últimos livros, inclusive na Crise da República, exortou um pouco o modelo da democracia americana. Mas de que democracia estamos falando? Aí é que vem. O livro aqui da Gilles Lepore, né, que é uma professora de história de Harvard, ela procura, de certa forma, demonstrar como essa democracia com base iluminista,
essa democracia representativa que nasceu nos Estados Unidos, lá com os pais fundadores, lá com a independência americana, lá pelos idos da Declaração da Virgínia, antes mesmo da Revolução Francesa, lá pelo ano de 1776. Essa democracia também foi marcada por lutas raciais. Esse é que é o ponto. É isso que eu vou trazer para a discussão hoje, para a gente perceber que essa nova fase na América, e muitos analistas políticos estão conversando sobre isso, é, na verdade, também uma nova fase de lutas políticas em que a questão racial ela é o motor histórico da democracia americana. E a Gil Lepore, nesse livro aqui que eu mostrei para vocês, ela demonstra isso. Ela demonstra que, desde a independência, figuras como George Washington, um senhor de terras, um latifundiário, né? Além de um gênio militar, um latifundiário que tinha suas plantações de tabaco, o George Washington tinha os seus escravos. E ele já foi pressionado naquela época, né, a libertar os seus escravos, porque a discussão da independência americana ela foi uma discussão que sempre teve como tema principal o tema da liberdade. Claro que liberdade dentro do aspecto do liberalismo político. Liberdade bem ao estilo lockeano, bem no estilo do filósofo John Locke, que eu já citei aqui algumas vezes aqui no canal, aqui no programa. Mas um princípio basilar de formação da República e que acabou criando uma figura republicana tão característica e típica da democracia americana, que é o presidencialismo e a alternância de poder através do voto. Então você tem a liberdade, o presidencialismo e a democracia representativa a partir de partidos. Partidos esses que representam vários interesses de vários segmentos da população americana. Dentre eles, aqueles segmentos mais explorados e que foram muito explorados na fundação da América, na independência americana, na independência das colônias da Inglaterra, que foram exatamente os negros escravizados. E também, por que não dizer, os indígenas, né, que guerreavam também contra a posse, contra a invasão de suas terras. Muito bem. Então, o que acontece? A luta, então, pela independência americana também foi uma luta pela abolição da escravidão. Não é? Luta essa que acabou só se concluindo com Abraham Lincoln, pasme, um republicano, não é? Que através da Guerra da Secessão Americana, anotem aí esse fato, através da Guerra da Secessão Americana, finalmente entendeu que em todos os Estados Unidos, não apenas nos Estados do Norte, até porque os Estados Unidos são de fato uma federação, ou eram uma federação de estados, eles não podiam, né, ter autonomia em relação às regras sobre escravidão. Sim, porque desde a independência americana, você tinha estados em que você não tinha escravos, que eram justamente os estados do norte, enquanto que os estados do sul, como o estado da Carolina, por exemplo, da Carolina do Sul, ou o próprio estado da Geórgia, que tem um papel significativo na data de ontem, de 6 de janeiro, como Mississippi, eram estados que tinham sim seus escravos. Pois bem, então, nessa divisão entre estados segregacionistas e não segregacionistas que sempre marcou a história da América, a história dos Estados Unidos desde a sua independência, foi só com a Guerra Civil Americana, ou seja, com um conflito armado, com milhões de mortos, é que, finalmente, a escravidão foi totalmente abolida nos Estados Unidos, já lá pelo ano de 1865. Pois bem, você ainda tem essas sequelas. Por quê? Porque apesar de não haver mais escravos, você ainda tinha leis segregacionistas, ou seja, aquele apartheid, aquele distanciamento entre brancos e negros. Escolas para brancos, escolas para negros. Transportes para brancos, transportes para negros e até mesmo calçadas para brancos e calçadas para negros. Por quê? Segundo o princípio da liberdade individual americana, se, de fato, todos os homens deviam nascer livres, os homens eram livres, mas tinham as suas diferenças. E as diferenças, então, segundo essa lógica, deveriam ser respeitadas. Isso o livro da Gil Lepore explica também. Só que aí, durante muito tempo, se justificou, então, a segregação racial em prol dessa liberdade, como uma espécie de compensação histórica para os brancos. Ora, se os negros não são mais coisa, se eles são também pessoas e são considerados cidadãos ou cidadãs livres,
eles são diferentes da gente, porque eles têm outra cor de pele. Ou eles vêm de outro continente, no caso o continente africano e não europeu, de onde o colonizador norte-americano veio, o chamado peregrino. Então, tinha que haver uma diferençazinha. Tinha que haver uma diferençazinha que era estabelecida pela legislação, lê-se, mais uma vez, de uma federação de estados, em que cada estado teria então a sua liberdade para legislar a respeito dessas leis segregacionistas. Aí vem um terceiro momento da história americana, também marcado por violência, também marcado por lutas de rua, também marcado por conflitos, que é justamente as marchas e os movimentos pelos direitos civis na década de 60 do século passado, com o Martin Luther King, com figuras como Martin Luther King e com Malcolm X. Né? E depois movimentos como os Panteras Negras, ou seja, veja bem o que eu já salientei. Independência americana em 1776. Depois a Guerra Civil Americana em 1865. E finalmente, na década de 60, no governo Lyndon Johnson, salvo me engano, em 1965, você tem ali, né, as lutas pelos direitos civis. E finalmente a Suprema Corte Americana decide abolir em toda a União, em todos os estados americanos, as leis segregacionistas por serem inconstitucionais. Então vocês já tem aí 3 capítulos, em síntese, em resumo, da história americana, para justificar o que aconteceu ontem, o que aconteceu no dia 6 de janeiro de 2021, em que você vai ter ali mais um capítulo, mais uma divisão histórica da eleição americana, mais uma vez com componentes raciais fortíssimos, e onde mais uma vez o tema da liberdade é discutido, e o tema, né, da soberania através da decisão dos estados também é discutido. Ontem, além da invasão do Capitólio, do triste episódio em que o Trump incitou os seus zumbis autoritários, os seus extremistas, os seus supremacistas brancos a tentar tomar o prédio do Congresso americano e evitar a certificação da vitória do vitorioso Joe Biden, ao mesmo tempo que aconteceu isso na Geórgia, um estado de origem segregacionista, um estado culturalmente racista, um estado onde nunca houve um representante negro no parlamento, ontem também fez história. O reverendo Warnock foi eleito senador pelo estado da Geórgia. E um youtuber de 33 anos, branco, mas progressista, também foi eleito pelo Partido Democrata como o congressista, o senador mais jovem dos Estados Unidos, desde que o próprio Joe Biden assumiu a cadeira do Senado em 1973. Então você tem também 2 fatos históricos significativos. Vitória do movimento negro, sobretudo sediado em Atlanta, na região da Geórgia, a maior cidade da Geórgia, onde você teve também um movimento maciço, em plena pandemia, um movimento maciço associado às marchas, né, do Black Lives Matter, movimento esse que veio substituir historicamente as marchas de direitos civis do Martin Luther King. Lembre-se que o Black Lives Matter foi responsável, né, em grande parte, pelos grandes protestos que culminaram aí, né, com uma grande, né, convulsão social nos Estados Unidos após a morte de George Floyd. Então, nesse sentido, você tem aí, né, uma grande vitória do Black Lives Matter, uma grande vitória do movimento negro com a eleição, né, do senador negro na Geórgia e agora com a maioria, né, que o Biden vai ter nas 2 casas legislativas, tanto na Câmara, onde já tinha maioria, e agora no Senado também, onde houve um empate. Com 2 senadores democratas que venceram, que viraram a eleição e venceram em segundo turno na Geórgia, o Partido Democrata hoje tem 50 representantes no Senado, assim como os republicanos também têm 50, com a diferença de que o voto de Minerva compete ao presidente do Senado, que é o vice-presidente. E a vice-presidente eleita é a democrata Kamala Harris, uma negra, descendente aí, né, de indianos. Então, indiano e jamaicano. Né? Então você tem aí todo um quadro traçado, né, e todo um retrato histórico do que aconteceu ontem no dia 6. Então, a invasão do Capitólio, em verdade, ela é uma reação a essa grande virada histórica, a essa grande guinada, a esse novo momento da história americana, em mais uma etapa, em mais uma fase da história americana, em que os baluartes, né, que eu já falei tanto aqui, da liberdade, né, e da própria alma americana foram discutidas ontem
no momento em que uma vitória histórica, o movimento negro e o Partido Democrata, que representa agora esse movimento, torna-se vitorioso, torna-se majoritário na institucionalidade, ao menos no legislativo, assim como no poder executivo. Nos dois poderes do país, executivo e legislativo, você tem hoje, né, um pêndulo altamente progressista e pró-movimento negro, não obstante você ter, né, uma Suprema Corte, que seria o terceiro poder, o Poder Judiciário, com maioria conservadora, mas no equilíbrio de poder, no checks and balances, como falava, né, o John Locke, você agora tem uma balança de poder pendendo mais para os progressistas, pendendo mais para o movimento negro, pendendo mais para a defesa, inclusive, das minorias, como transexuais, como mulheres. O movimento feminista está sendo muito bem contemplado, com a ascensão do Partido Democrata, né, e com a esmagadora, agora, vitória institucional do Joe Biden. Bom, e qual é a reação do Trump em relação a isso? Eis aqui vem o ponto. A reação não podia ser diferente como previu o Obama. O Trump, ele só tinha como reagir da única forma como lhe convém. Através da bravata, através do populismo, mais uma vez se baseando na maior fake news de sua carreira política, que foi toda baseada em fake news, que é a de que a eleição americana foi fraudada. A de que a sua derrota e que a vitória de Joe Biden foi resultado de uma fraude, sendo que em 5 estados americanos, né, com mais de 60 ações judiciais derrubadas em todas as instâncias judiciais, o Trump e sua turma não conseguiram provar pelas vias legais que houve fraude. Resta apenas a teoria da conspiração. Resta apenas a bravata, resta apenas um país dividido que interessa apenas ao Trump, interessa apenas ao trumpismo. Manter essa divisão. E manter esse discurso o tempo todo, porque o Trump ele não pode sair de evidência. Não é? Se ele reconhecer a derrota para o Biden, ele desaparece. Porque o Trump ele não tem estofo. O Trump ele não tem sequer base partidária, o apoio no Partido Republicano que rachou. A sua própria base, de uma minoria de senadores republicanos que pagaram um mico ontem de tentar mover objeções ainda, né, à consagrada eleição americana, que foi certificada por todos os 52 estados americanos, essa minoria também rachou a ponto da senadora da Geórgia, que perdeu a eleição, que ia mover uma objeção contra a eleição do Biden, ela desistiu e também certificou a vitória do candidato oposicionista, a vitória do vencedor Joe Biden. Então, daí você tira, né, de toda essa realidade que só resta ao Trump, então, sair pela Casa Branca, nem que seja expulso, manter o discurso de vitimização e tentar ficar em evidência os próximos 4 anos, tentando manter mobilizada essa base dele, fiel, febril, altamente reacionária, branca, supremacista, violenta e antidemocrática. Que resultou ontem, né, no que eu já falei aqui, nas tristes cenas de ver, né, pessoas presas, patrimônio destruído e pessoas mortas. O caos. Porque só interessa hoje a extrema-direita americana o caos. Só interessa o trumpismo populista o caos. Porque em relação à ordem, a ordem já está estabelecida. O movimento negro e os movimentos progressistas conseguiram recuperar a dimensão civilizatória da institucionalidade nos Estados Unidos. Valente do quê? Valendo-se simplesmente das regras constitucionais. Valendo-se de algo de que a centro-esquerda, né, e que os liberais progressistas vêm se valendo nos últimos anos, quando largaram aquele discurso do conflito armado, quando largaram o discurso revolucionário e passaram a adotar o discurso reformista das conquistas pontuais da institucionalidade, do jogo limpo, da participação no processo eleitoral, do respeito à democracia. Essa democracia, a chamada democracia representativa liberal, que se encontrou ameaçada nos últimos 4 anos por tipos como Trump e que estão constantemente sendo ameaçadas com tipinhos como Bolsonaro aqui no Brasil, né, ou como copiadores como o Orban lá na Hungria, né, ou como Matteo Renzi lá na Itália. Enfim, os populistas autoritários, que eu já escrevi muito sobre isso, que tentam criar um fake news, uma nova política, que nova não tem nada, né, até porque o Mussolini na Itália já fez isso, né, há quase 100 anos, que é justamente na figura do líder tentar centrar um movimento altamente autoritário, populista, até mesmo salvacionista, né, e baseado no personalismo de um líder.
Porque só resta agora ao trumpismo próprio Trump. Só resta agora ao Partido Republicano reconstruir seus próprios cacos. O partido está em cacos. E, a partir daí, tentar construir um novo discurso que possa ali cativar o eleitorado conservador que está ali, né, como eu já disse há pouco, zumbificado pelo discurso da ignorância, pelo discurso da fake news do Trump, que jura de pé juntos de que houve fraude, no conspiracionismo de WhatsApp, que faz com que, né, pessoas conservadoras, até bem intencionadas, acabem se transformando em monstros autoritários, fascistoides e antidemocráticos. Então, meus amigos, meu amigo e minha amiga, minha camarada e minha camarada, né, eu encerro essa análise política de hoje, do que aconteceu ontem, te levando para essa reflexão, procurando aí, com base na ciência política, com base na sociologia, com base até no próprio direito constitucional, tentar demonstrar para você o que está em jogo, né, em relação à realidade americana e tentar, sobretudo, demonstrar o seguinte: a questão não envolve apenas os Estados Unidos. Os Estados Unidos são um modelo, uma referência que vem, como eu falei há pouco, desde a Revolução Americana, desde a independência, desde 1776, um modelo, né, em que se pautaram as democracias no mundo moderno ocidental há mais de 200 anos, há pelo menos 250 anos. E nós, como latino-americanos aqui, a gente tem que se lembrar disso para não se deixar cair nas armadilhas do populismo autoritário, de oportunistas, de tristes páginas da história, de tristes crápulas da história, como o senhor Donald Trump, que agora saem pelos fundos da Casa Branca, mas ainda, de forma maquiavélica, ainda pretendem preparar muitas conspirações. Vamos aguardar os próximos capítulos, porque Trump e suas asseclas prometem fazer muita coisa ruim ainda. E Bolsonaro aqui, né, seguindo seu líder, também deverá seguir a fórmula. Muito cuidado, fiquemos atentos e de olhos abertos. Então, para quem não conhece o canal ainda, né, por favor, se inscreva, acione o sininho para receber notificações de atualizações do nosso canal, dê o seu like se gostou e compartilhe a mídia progressista e militante nesse país. Um forte abraço e tenha uma ótima semana, apesar da pandemia.